Nesse vídeo nós vamos ver as bagunças recentes que o governo tem feito que vai impactar na inflação mais à frente, e a gente vai focar aqui um pouco mais no setor elétrico, aí a gente já lembra da conta de energia elétrica, né? E também no setor de petróleo, gasolina, diesel e tudo mais, né? Então são muito importantes esses dois indicadores para a inflação, só que nós vamos focar apenas nesses dois setores e em questões mais recentes, porque se a gente for falar tudo, não daria para falar num vídeo, tem que virar uma série a lá Game of Thrones, tem muita coisa acontecendo errada, então é temporada, episódio, nossa, é infinito, né? É material que não acaba mais, só que nós vamos focar aqui um pouco mais nessas questões recentes desses dois setores, tá? Então a gente está vendo aqui a inflação nossa subindo, como eu havia dito, queria subir, não precisa ser um gênio para perceber isso, e aí nós estamos vendo então a inflação chegando a 4,23%, que lembrando que a meta do Banco Central é 3%, e com um limite de 1,5. Eu já acho esse limite extremamente alto, né? Mas enfim, é o limite que nós temos, e nós estamos ali, ó, fuçando, cutucando ele ali, porque já está muito próximo desse limite de 4,5%. Quando você vê que o Banco Central fica falando que não é o momento de sair reduzindo a taxa Selic de forma forte, como todo mundo está querendo ali, aqui está a justificativa, né? Nossa meta da inflação é 4,5, nós estamos subindo e o 4,5 está logo ali. Então é bem evidente quem é que está com a razão aqui, né? Então olha só, quando a gente vê a inflação aqui mês a mês, a gente vai ter mais um mês extremamente difícil ali, que é julho, né? Onde a inflação foi 0,12, nós vamos ter uma inflação maior que isso. Então a inflação vai ali, ó, beliscar o 4,5. Aí depois começa a ter uns meses aqui que são um pouco mais tranquilos, principalmente ali em fevereiro, né? Mas de qualquer forma, está desafiador manter essa inflação ali nos 4,5, tá? Então por isso tem que tomar muito cuidado ali com a taxa de juros brasileira. O que tem puxado a inflação recentemente é alimentação e bebidas, que aumentou 0,44. Curioso que no meu mercado parece ter aumentado mais, mas é uma questão que pode ser da minha cabeça, né? E te vê aqui que também saúde e gastos pessoais, cuidados pessoais também aumentou 0,54. De modo geral, o restante aqui ficou mais ou menos ali em linha, ficou mais baixo, né? Agora alimentação e saúde é que deu uma disparadinha aqui, né? E em meio a uma inflação crescente, nós temos aqui a hora que enfrentar um aumento nos combustíveis. A gasolina e o gás aumentaram, a gasolina aumentou 20 centavos. Você deve estar pensando, você está maluco, você está contra o aumento dos combustíveis? Não, meu amigo, eu estou na verdade reclamando que aumentou pouco, porque está tendo aqui um controle artificial de preços. Ainda tem um deságio de 9% na gasolina, e se você vê ali o preço do Golfo, que é o que os países costumam ver os importadores, 11% de deságio. Então olha só, escolha qual número que for, mesmo que você escolha o 9% de deságio é muita coisa para um país que acabou de aumentar os combustíveis. Então tem coisa errada, demorou pra caramba para aumentar, e quando aumentou, aumentou menos, né? E é óbvio que isso aqui já está trazendo reclamações, né? O governo pratica o congelamento não declarado de preços dos combustíveis, diz o presidente da Bicom. Você sabe o que acontece com o controle de preços? Você viu dar certo na Argentina? O que aconteceu com o bendito do controle de preços? Falta de produtos. O que aconteceu na Venezuela com o controle de preços no combustível? A Venezuela, o petróleo lá ficou uma porcaria, ninguém queria investir naquele setor, o que quase a Dilma conseguiu com a Petrobras. A Petrobras estava indo para o buraco, né? Em dívida sobre dívida, e o que acontece? Ela ia para o buraco, mas foi salva exatamente pela paridade de preço internacional. E agora o governo está buscando tentar ferrar a Petrobras de novo. E quando ferra a Petrobras, ferra o Brasil, que é o principal acionista da Petrobras. E qualquer problema na empresa, mesmo a simples redução do lucro, já é uma conta que é compartilhada por todos nós, porque o governo perde ali uma receita e ele vai lá e cria um impostinho para compensar. E lembrando que o controle de preços não funciona. No próprio exemplo do petróleo, nós temos ali a Noruega, que tem petróleo abundante e deixou o preço a mercado, o país cresceu bastante, né? O setor ali também recebeu muitos investimentos, não tem inflação alta e é um país de primeiro mundo aí dos melhores, enquanto a Venezuela, né? O que acontece? Inflação altíssima, desinvestimento, petróleo jogado, uma desgraça, né? Controle de preços não funciona. Isso aqui volta no futuro. Eles estão querendo controlar artificialmente a inflação porque eles não querem parar de gastar, eles gostam de uma gastança, né? E aí a gastança exige, né, um controle de preço para enganar a população por um tempo determinado, pode funcionar, depois vai causando ali os prejuízos.
Aí você deve pensar, puxa, mas o controle de preço está muito mais suave que o da Dilma, a Petrobras não vai ter grandes dificuldades. Verdade, a Petrobras não vai ter grandes dificuldades, só que ela deixou de arrecadar mais dinheiro para poder seguir seu projeto de investimentos, crescer, toda aquela questão da transição energética, todo aquele papo furado que eles querem investir em tudo, fica mais difícil se você não tem ali uma empresa com os lucros normais de outras petrolíferas mundo afora. Lembrando que nós somos abençoados pelo pré-sal, então a Petrobras poderia ser talvez a maior empresa do mundo ali, né? Se não tivesse intervenção do governo. Isso aqui, então, acaba interferindo no quê? No médio/longo prazo. Sem contar que a Petrobras é um monopólio, ela tem cerca de 80% do combustível no Brasil e as refinarias elas estão ameaçando recorrer na justiça contra a Petrobras. Se esse país fosse minimamente sério, essas empresas iriam ganhar, porque é um monopólio esmagando a concorrência à força, né, no controle de preço, o que obviamente não era o combinado no primeiro momento. Então, antes de falar um pouquinho das petrolíferas, vamos falar aqui do setor elétrico que está acontecendo, né? Primeiro, entendendo aqui o início do discurso, né, que é reduzir a conta de luz a todo custo. É basicamente isso, né? Então, a primeira iniciativa foi antecipar os recursos da Eletrobras, e quando a gente faz isso, a gente está tirando dinheiro do futuro para trazer para o hoje. O que significa? Óbvio, contas maiores no futuro para diminuir hoje num primeiro momento, para tapar o buraco aqui dos rombos dos gastos. E o futuro é o problema, quem vai resolver o futuro é as irmãs Ema, conhece? Ema, cada um com seus problemas. É assim que o governo brasileiro gosta de pensar, né? Então o futuro que se dane, e aí ele está antecipando. Essa é a primeira coisa que já acho errado, né? Mas calma que o setor elétrico fica muito pior, tá? Nós já vamos entrar até em questões que envolvem possível corrupção, já chega lá. Primeiro vamos passar aqui pela MP, que prorroga os descontos nas tarifas de transmissão e distribuição de energia elétrica por geradores e onera exatamente os mais pobres. São os grandes consumidores que compram energia dos grandes empreendimentos aí que vão ter esse desconto. Quem é que vai pagar? A população. Tem outro ponto que é muito pior, essa matéria não destacou, que é exatamente você prorrogar descontos aqui para instalações de novas eólicas e solares. A gente viu que os preços de energia a mercado, não do consumidor, a mercado já tinha caído, já estava estável ali, né? Então o mercado já tinha se autoequilibrado, já não precisava mais estender esses prazos. Ninguém estava mais instalando porque não era necessário, inclusive. O que aconteceu? Eles resolveram estender, mexer no setor elétrico para forçar a energia para baixo. Sabe o que acontece quando você tenta forçar a energia para baixo? Num primeiro momento, as empresas vão acabar perdendo, porque saem os novos competidores ali querendo instalar a qualquer preço, já que está com desconto, né? E aí você tem um excesso de oferta, acaba caindo os preços, né? As empresas, principalmente as que já têm geradoras aí, principalmente as hidrelétricas, né? Acaba sofrendo no primeiro momento, só que posteriormente que acaba um desinvestimento para equilibrar essa situação, e aí ao longo do tempo vai acontecendo ali o reequilíbrio, e aí novamente a inflação volta ao normal. Isso se voltar ao normal, se não acontecer igual no governo Dilma, onde o governo quis interferir no setor elétrico, e aí a gente teve que o pessoal chegou a chamar até de 11 de setembro do setor elétrico, na MP 579, onde ela forçou a energia para baixo, e nos anos seguintes o que aconteceu foi uma inflação 20%, aliás, foi uma inflação no setor elétrico 20% acima da inflação normal ali do Brasil, né? Então é isso que acontece quando você mexe no setor elétrico. Então é isso que acontece quando você mexe no setor elétrico. As empresas perdem no curto prazo, porém elas ganham no médio e no longo, o consumidor perde no médio e no longo prazo. Então não adianta você interferir no setor elétrico. E aí, finalmente, nós chegamos nesse caso absurdo, né, que é um possível caso de corrupção envolvendo aqui a Eletrobras. Então, inclusive, os deputados convocam o Dilma de Minas Energia para explicar a MP da Amazonas Energia e os negócios da Ambar, né? Deixa eu explicar aqui, contextualizar. A Amazonas Energia, vamos lembrar, vamos pensar nela numa elétrica toda ferrada, assim como a Light. Então ela está toda destruída ali, está indo para o buraco. E ela não consegue pagar os contratos ali que ela tem, inclusive com a Eletrobras. Estava inadimplente há trocentos milhões de anos aí, né? Não sei de cabeça o tempo, mas assim, já estava ali triste essa negociação para a Eletrobras, e a Eletrobras pensou o quê? Né? Ela falou assim, ó, essas termoelétricas aqui é melhor a gente vender, porque olha só, o Dilma ali, ele vai arrancar até a última gotinha das distribuidoras, ele tá bravo o negócio ali, é populismo ferrenho e não vai dar moleza. Só que acontece
é que não foi bem assim a história, né? Então a Eletrobras acabou vendendo a um preço mais barato, obviamente, porque está com uma empresa cliente inadimplente, que não tem grande chance de pagar, isso aí já havia um tempo. Só que aí, enquanto a Eletrobras planejava ali a venda, aconteceram 17 reuniões com o ministério ali, os irmãos Batista, nesse meio tempo, provavelmente, né? São 17, nem cabe no intervalo de dias. Intervalo de dias do quê? O intervalo de dias para eles editarem a MP. Então, cara, acho que foram 5 dias depois aqui da MP, da Eletrobras vender as termoelétricas, eles editaram uma MP para ajudar aqui os irmãos. Então o texto salva o negócio entre Ambar e Eletrobras e repassa os custos ao consumidor. Só que na verdade quem vai ser ajudado não é a Eletrobras, né? Obviamente vai ser aí os irmãos sortudos, né? E segundo o nosso Dilma de Minas e Energia, ele falou que é uma coincidência, tá? Então não é corrupção, é coincidência, é só isso. E ponto final, tá? E aí ele parte para uma defesa que na minha visão não cola. Ele fala que precisava ajudar essa distribuidora aí porque estava numa situação difícil, só que vai contra o discurso dele, né, que é ferrar distribuidores ali para ajudar a população. E aí ele vai e faz uma MP para ajudar uma distribuidora e ferrar a população. E esse aqui eu ainda é o de menos, tá? O grande ponto é você fazer isso dias depois da Eletrobras vender a bendita das termoelétricas. Então isso aqui, se isso aqui não é um absurdo, eu não sei o que é. E uma grande correção, não foram 5 dias, foram 3 dias. A Eletrobras ficou lá trocentos anos, aí 3 dias depois da Eletrobras vender, eles fazem essa MP. Isso é uma sacanagem. Quem vai pagar é o consumidor. O consumidor literalmente vai pagar essa conta. Bom, então acho que ficou bem claro que a nossa inflação está apertada e o governo tudo que ele faz é pensar no curtíssimo prazo e dane-se o amanhã. Tudo que ele faz pode prejudicar a inflação anos para frente, né? Sendo que melhora falsamente um hoje no primeiro momento. E quando não acontece isso, é eles ajudando ali os companheiros, esqueminha do governo ali bem suspeitos. E nós só estamos falando aqui do setor de petróleo e do setor elétrico, né? Imagina quantas outras bagunças não estão acontecendo por aí. Em termos de Eletrobras, ela não é prejudicada, né? O que acontece é que seria justo que ela tivesse o contrato dessas usinas enquanto essas usinas fossem beneficiadas aí com a ajudinha do governo na distribuidora, né? Então nós temos visto muita volatilidade na Eletrobras, ela está próxima dos fundos, embora ela tenha recuperado parcialmente aqui com uma bela alta aí saindo dos 34 para os 38, mas ela ainda está bem abaixo daqueles 44 que ela estava outro dia. Essas quedas muitas vezes é questão aqui dos preços de energia, que o governo fica mexendo e os preços voltam a cair, e ela era a mais descontratada de todas. E o outro ponto é volta e meia o governo está querendo causar alguma dificuldade com ela, seja ali na questão dos direitos ao voto, aquelas velhas histórias que eu não vou repetir todas aqui, mas, ou seja, a Eletrobras tem muita questão do governo tentando atrapalhar ela aqui, e os preços de energia que ela vai sendo atrapalhada indiretamente, mas lembrando que quem confia no setor de energia sabe que os preços devem se recuperar mesmo com essas interrupções aqui mexidas do governo. Enquanto a Petrobras ela vinha de uma ótima alta e agora ela vem um pouco instável depois da saída do Jean Paul Prats, embora a nova CEO está com discursos mais ou menos parecidos ali, que vai manter os dividendos e tudo mais, a gente está vendo que está tendo um descolamento de preços aí do combustível, já estava tendo ali no Jean Paul Prats, e assim, a empresa vai continuar lucrativa, a empresa vai continuar excelente, mas você precisa lembrar que não existe apenas a Petrobras para você investir, você tem outras opções, né? Eu não vou falar hoje no vídeo que vai ficar muito corrido, só vou lembrar aqui, ó, performance da PetroRio, ela está inclusive até um pouco abaixo da Petrobras, porque ela teve aqui algumas dificuldades, que é raro acontecer na PetroRio, que é a questão ali de não recorrentes e principalmente o IBAMA, né? Novamente aí, Estado atrapalhando uma empresa privada. O IBAMA atrapalhou bastante, então é um pouco raro a gente ver oportunidades na PetroRio. Não estou recomendando nenhuma das duas, tá? São duas ótimas empresas, mas tem em vista que o controle de preços acaba atrapalhando a Petrobras. No momento está o controle de preços ali no limite do aceitável. Eu diria que está acima porque eles reduziram e ainda após a redução ainda está 9%, então é muita coisa. E você não precisa focar apenas nas petrolíferas brasileiras. Eu, no caso, não invisto em petrolíferas diretamente no exterior, tá? Porque eu tenho aqui bastante PetroRio e a Enal tá ali. Só que eu tenho, por exemplo, a Berkshire Hathaway, que eu sempre falo para vocês, e o Buffett ele tem ali cerca de 10, 11% do setor de petróleo. E você tem a opção de estar comprando uma empresa que é
dirigida ali por Warren Buffett e sua equipe ali, né? Então, ele com certeza está sempre de olho em várias oportunidades além do setor de petróleo. Ele vem comprando, inclusive, ali nos momentos de queda, a Occidental Petroleum. Então, olha só, na última atualização, a maior posição do Warren Buffett era a Apple ainda, né, 41%, aí seguido aqui tem o Bank of America, a American Express, tem a Coca-Cola, e aí já chega nas petrolíferas, a Chevron e a Occidental Petroleum, que ele vem, inclusive, fazendo algumas movimentações recentes aqui no setor de petróleo. E além dessas e outras posições menores da carteira, ele tem também as empresas do grupo ali, do Hold, né, que é a maior delas é a seguradora ali, a empresa de transporte ferroviário, aí tem empresas menores ali como, por exemplo, elétricas e tudo mais, tá? Então, é um portfólio bastante diversificado, mas que tem uma exposição bacana ali nas petrolíferas. Além do caixa muito forte que o Warren Buffett mantém nos momentos de alta na bolsa, ele só vai comprando ali na manha, e quando tiver uma grande recessão, normalmente a empresa Berkshire costuma performar melhor do que o S&P 500, porque ele vai lá e compra as empresas baratas, às vezes até recompra das próprias ações, caso elas caiam muito, tá? Então, esse fator caixa é muito importante quando quem tem o caixa na mão é o Warren Buffett e a equipe ali da Berkshire. Inclusive, você pode ver que a Berkshire está até meio que num zigue-zague aqui recente, que deixa ela um pouco atrativa, já que as empresas nos Estados Unidos estão muito esticadas. É natural que ela também não esteja barata, mas assim, é uma empresa que, de novo, tem caixa e o Buffett vai saber aproveitar as oportunidades. Inclusive, vocês têm visto eu comprar a Berkshire aqui no Oakenfury, e desde o dia 21 eu estou tentando mostrar para vocês aqui os meus aportes. Eu já estou aqui que estou com 2,25 em ações da Berkshire Hathaway, é a maior posição aqui nesta carteira no Oakenfury. Lembrando que eu tenho minha carteira antiga, ao qual eu não estou comprando mais lá, ela está parada. Tudo que eu estou comprando no exterior é aqui na Oakenfury, estou comprando um pouquinho devagar porque as ações estão na máxima, então deixo ali na reserva de oportunidade e vou comprando aos pouquinhos ali. Estou dando foco na Berkshire e no SCHD, conforme eu já disse para vocês. Cuidado para não seguir as outras ações, que algumas aqui eu estou até testando, como a Quecon, aqui eu estou a estudar mais a empresa ainda, tá? Mas sim, eu tenho comprado lítio aqui nesses fundos, a TSM é uma posição que eu tenho já há um bom tempo, a preços de graça, né? Aí tô tentando voltar a comprar ela mesmo depois de toda essa alta. Tenho também a Vista, que vocês sabem que na minha carteira principal tá a $22 no meu preço, algo assim, bizarro o quanto que ela subiu. E a American Electric Power, que eu venho comprando também recentemente por conta de uma tese aqui de transmissão de energia lá nos Estados Unidos, que depois eu posso fazer um vídeo para vocês explicando um pouco mais, tá? Então se cadastre na Oakenfury, vá na descrição do vídeo e pega o meu código de boas-vindas e utilizando ele você concorre até R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil. Um abraço e até o próximo. Valeu!